é nessa perspectiva que eu procurarei, então, desenvolver a temática que me cabe, uma temática rica, uma temática que comporta um curso, quando se fala em Constituição, e particularmente na Constituição e o direito processual, ou especificamente, como é o título, não é o processo, o processo na perspectiva da Constituição de 88, e se pensarmos no processo civil, no processo penal, no processo arbitral, no processo trabalhista hoje, certamente não teríamos limite na colocação, suscitando inúmeras questões. E essas questões, certamente, quando se diz que a Constituição é cidadã, certamente nós vamos verificar que se de um lado, e depois eu vou explicar as razões, de um lado, a Constituição, em boa hora, infundiu um espírito de cidadania em cada um e em todos os brasileiros, que os nossos irmãos passaram a ter uma noção mais precisa, ou aproximadamente mais precisa, do direito subjetivo de cada um, com toda aquela legislação periférica que decorreu da Constituição, Código do Consumidor, renovação da ação civil pública, lei de defesa do aplicador no mercado de capitais, enfim, o juizado especial de pequenas causas. Claro que haveria, como houve e continua havendo, uma demanda muito grande às portas do judiciário, uma demanda de questões que acabam tornando o processo de massa, né, essas questões muito iguais. A solução, como eu vou também em seguida dizer, mas já adianto aqui, é tirar essas questões, não autorizar que essas questões sejam judicializadas. Porque, por exemplo, telefonia, as prestadoras de serviços no ramo de viagem, quer dizer, como ocorre o defeito na prestação de serviço com uma frequência muito grande e há órgãos reguladores, evidentemente que isso tem que ser tratado, tem que já estar pré-determinado a solução do conflito. Quer dizer, não é possível alguém ir a juízo hoje, se queixar, pedir um dano moral pela demora no voo, pelo atraso no voo ou pela má prestação do serviço. Não pode ser judicializado. Plano de seguro, são recorrentes aquelas questões, a pessoa se interna, o plano cobre, mas na hora tem a prótese. É lógico, ele foi colocar prótese de fêmur lá, não, mas a prótese não está incluída. Quer dizer, tem uma copiosa jurisprudência consolidada hoje, para que judicializar esse tipo de questão? Mas eu estava dizendo que se por um lado, então, aumentou o espectro de postulantes, né, dos respectivos direitos nos tribunais brasileiros, por outro lado, nós vivemos, já sob a égide da Constituição, desde então até esta parte, nós vivemos a ditadura do judiciário. E me colocando no concerto da prestação do serviço de advocacia, ainda que nós possamos falar de acesso à justiça, de tratamento paritário, da publicidade dos atos processuais, não há a menor preocupação, e eu também vou procurar ser mais claro, em imediata sequência, com o direito substancial da parte. Se nós pensarmos na jurisprudência defensiva, de um lado a Constituição dá o acesso da justiça, do outro lado o Tribunal da Cidadania, que, como ficou consagrado o Superior Tribunal de Justiça, ele tira isso porque ficou faltando inserir na guia, etc., o número do recurso. Quer dizer, nós não podemos viver, em pleno século XXI, com uma Constituição libertária como a nossa, conviver com essas questões. Hoje, aqui em São Paulo, aqui, tanto quanto nos outros estados, não é? É assegurado o acesso, explicitamente na Carta Magna, o acesso ao judiciário. O grande problema hoje do advogado é preencher essa guia com o nome do CPF, a comarca, o número do processo, a vara, a cor da camisa do juiz, mais a literatura preferida. Quer dizer, por quê? Porque há a presunção da fraude da guia estar sendo usada duas vezes. Então é aí o ato de um advogado que não tem consciência, não tem ética, acaba prejudicando
como se todos nós potencialmente pudéssemos ser prejudicados, pudéssemos falsificar as guias. Quer dizer, é um tipo da coisa que não tem é um nonsense, não há estatística de nada, evidentemente, isso é uma presunção. Eu vi o parecer do juiz, que sempre foi um juiz que não tem um caráter firme, não tem consciência de ser um magistrado, então ele já parte do pressuposto de que o advogado já tendencialmente poderá fazer uma falcatrua lá com a guia, usar a guia mais de uma vez. E aí, daí por diante, quer dizer, o controle não tem que ser feito dessa forma, tem que ser feito pela rede bancária, de uma outra forma, ou alguém no judiciário que fique conferindo a guia. Mas nós pagamos pelo mal, imagino eu, se deve ter havido uma ocorrência, porque é o tal negócio. E aí que está a deslealdade. Eles não dizem quantos casos são, em que circunstâncias ocorreu, se foi descuido, se não foi descuido. Parte-se do pressuposto de que isso tem havido. Bom, então, se nós pensarmos em termos de Brasil e da repercussão do texto constitucional no direito processual, nós temos que retroagir um pouco no tempo, mostrando que o Brasil sempre foi vocacionado a um processo garantístico, a um processo libertário. É interessante dizer que a primeira vez que se utiliza a expressão devido processo legal no Brasil é de Rui Barbosa no século XIX. Rui Barbosa, em 2 ocasiões sucessivas, no seu alto exílio, por força de atitudes ditatoriais do governo de Floriano Peixoto, então Rui Barbosa se refugia em Londres. E neste momento, acompanhando de perto uma ocorrência terrível, um dos maiores erros judiciários de todas as épocas, que é o caso do capitão Dreyfus, Rui Barbosa vê como é que pode um país avançado naquela época, como a França, não dar o direito de defesa por uma pessoa. O episódio do capitão Dreyfus é conhecido porque, com base, o sobrenome dele é judeu, com base, na época ainda, que a Prússia tinha uma influência, quase ensejando uma guerra que veio só depois da Primeira Guerra Mundial, então, por um carbono jogado no lixo, se entendeu, um carbono de meia página, que ele estava passando informações para a Alemanha. E na verdade, era para a Prússia, naquela oportunidade, e para o potencial inimigo. E aí não deram de direito de defesa, tiraram todos os galardões dele em praça pública, ele foi humilhado, era um homem de patente, o capitão Dreyfus, e aí Rui Barbosa, vendo esta atitude do governo francês, começou a escrever no Diário do Comércio do Rio de Janeiro, isso um pouquinho antes da virada do século XIX para o século XX, e depois essas cartas foram reproduzidas, esses artigos foram reproduzidos nas cartas da Inglaterra. E é ali que ele diz, sem o devido processo legal. É a primeira vez, ele sempre inspirado no direito do common law, particularmente nos Estados Unidos, que ele já tinha estado antes, copiando o modelo federativo que foi implementado no Brasil na primeira Constituição republicana. E, posteriormente, em 1932, deixa eu conferir, antigamente essas datas eu tinha uma, assim, sabia de longe, de trás para frente e tal, e em 1900, bem depois, Rui Barbosa, né? Vocês estão me desmoralizando, né? Bem depois, o óculos eu não estou precisando ainda. Em 1911, você vê que eu já estava fazendo aqui, aumentando a... não, peraí, 1895, aí, mais tá, que é um dos trabalhos mais lindos que o advogado deve ler, é a carta, a resposta, dever do advogado, que Rui Barbosa, então, responde para o Evaristo de Moraes, que o Evaristo, correligionário de Rui Barbosa, então pergunta, ele estava sendo contratado para defender o inimigo político de ambos, de Rui Barbosa em especial, que era o tenente José Mendes Tavares. E aí Rui Barbosa responde para o Evaristo de Moraes que a vida do advogado é um sacerdócio, nós não podemos ver a ideologia dele. Vale a pena, isso tem na internet.
e eu acho que é um dos textos, tenho convicção de que é um dos textos mais lindos para um jovem advogado ler o dever do advogado. Do advogado não contratar a causa, deixar de prestar o seu serviço em prol da defesa de alguém, verificando antes qual é o credo, qual é o time que, por exemplo, o doutor, meu querido amigo Clito Fornaciari Júnior, tem o hábito de trabalhar para palmeirense. Então ele já pergunta logo, ele já pergunta, bom, o senhor não é palmeirense, mas o senhor não tem ojeriza pelo Palmeiras, não é? Esse é o dever do advogado. O advogado com A maiúsculo, e são poucos, ainda bem nesses Brasis, o advogado com A minúsculo, não é? Ele não pode se furtar a esse sacerdócio que o Rui Barbosa preconizava. E nesta resposta a Evaristo de Moraes, que ele libera, não é, o Evaristo de Moraes, vai lá cumprir o seu dever. O réu foi condenado, esse é um parênteses só, de ter matado a mulher. Não, ele matou o marido da amante, e era um crime passional dos mais terríveis. Isso eu acho que não foi comentado ainda, viu, Jorge? Não foi comentado ainda pela ilustre doutora Luísa. Pode entrar nesse caso. Não, porque tem a carta do advogado, e aí é evidente que tem um drama interessante. Pois bem, e nessa resposta, volta Rui Barbosa a falar do devido processo legal. Passa o tempo, um constitucionalista, um jurista do Rio de Janeiro, que é Santiago Dantas, que morreu moço, e escreveu pouco, mas tudo que ele escreveu é muito bom. Santiago morreu de câncer no seio. Santiago Dantas, que é uma coisa difícil, não é? Mais rara de ocorrer. Santiago Dantas, ele usa também a expressão devido processo legal, já de uma forma mais avançada. O devido processo legal substancial, ou seja, o processo de feitura das leis, deve seguir, deve se desenrolar sob o signo, não é, das garantias, e também em devido processo legal, em sentido processual, que é esse que nós vemos estamos mais habituados. Depois, Frederico Marx. Frederico Marx, em 1959, 60, nas suas instituições de processo penal, dá um banho. É o autor mais antigo que escreve, mais antigo que eu digo, que escreve sobre processo mesmo, e aí ele explica já com um tecido, dentro de um contexto mais pormenorizado, mostrando as garantias do acusado, e aproveitando esse ensejo, comentando um texto de Frederico Marx, o saudoso professor Joaquim Canuto Mendes de Almeida, que foi professor titular da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, dizia que a melhor garantia do acusado é uma boa acusação. A maior garantia do réu é uma boa acusação. E é verdade, uma acusação precisa se torna mais fácil, eu digo, ou menos difícil, né, de ser enfrentada. O grande perigo que nós enfrentamos na advocacia civil, na advocacia criminal, é um trabalho mal feito, uma petição inicial solta, sem a precisação dos fatos. Certamente a contestação não vai também ficar boa altura, exato. E na Itália, só fazendo um paralelo, na Itália, só em 1974, um livro marca a posição, que é um livro de Niccolò Trocker, intitulado Processo Civil e Constituição, Processo Civile e Costituzione. Quer dizer, só em 74, ou seja, o Brasil tem essa vocação libertária, essa vocação garantística, a rigor, desde o século XIX, o que me chama mesmo a atenção. As nossas constituições depois seguiram, a Constituição, a segunda Constituição da República, de 1934,
34, se não me falha, porque depois a polaca que é de 37, não é isso? É bom, mas enfim. E é sempre assegurado a garantia do devido processo legal. Na verdade, fala que ninguém pode, o inciso 55 hoje, que ninguém pode ser, não é com aquela extensão, mas ninguém pode ser, aos acusados, melhor dizendo, se assegurará na lei a mais ampla defesa com todos os recursos e meios essenciais a ela. E isto vem repetido. E aí nós chegamos, então, era só um breve escorço, a demonstrar essa trajetória, essa vertente, que não foi novidade, na Constituição de 88, a tal da Constituição Cidadã. E esta Constituição tem uma peculiaridade, depois de uma época ditatorial, de chover no melado. A rigor, as constituições modernas, elas trazem o princípio, ou seja, é assegurada a garantia do devido processo legal, ponto. Depois a doutrina, então, é que irá desdobrar qual é o significado dogmático e prático até daquela garantia. Mas, pelo fato de nós virmos daquele passado tenebroso, o legislador preferiu, então, levar as últimas consequências para deixar claro, para deixar extremo de dúvida, que, ao invés dele se limitar ao inciso 55 do artigo 5º, como cláusula pétrea, né, ninguém pode ser privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal, já bastaria. Não, ele então trata em 3 passagens, no preâmbulo da Constituição e depois em 2 no artigo 5º, do tratamento paritário dos sujeitos parciais do processo. Fala em acesso de justiça, da justiça, em 2 passagens do artigo 5º também, porque fala de acesso na justiça, de modo geral, depois no processo penal, quando lhe autoriza ou determina a nomeação de advogado para aquele que não pode se defender. Isso nada mais é do que um desdobramento do acesso à justiça criminal, direito de defesa. Depois, quer dizer, acesso, tratamento paritário, direito à prova, que é fundamental, a garantia constitucional à prova legitimamente obtida e ou produzida. Isso é fundamental. E aqui se aplica o princípio da proporcionalidade. Quer dizer, um juiz do crime, ele não pode agir da mesma forma que o juiz do cível. Se a prova ilícita, fazendo um parênteses, se a prova ilícita no processo penal tem o condão, uma prova obtida ilicitamente, tem o condão de absolver o réu, o juiz tem que fechar os olhos para a origem da prova, admiti-la no processo, impronunciar ou julgar improcedente a ação penal contra o réu e depois determinar que se vá apurar a obtenção ilícita da prova. No cível, não. No cível, o juiz pode... muito bem desentranhar aquela prova, porque são outros valores envolvidos. Outros valores. Embora o escopo seja sempre único, da busca da verdade, aqui me faz lembrar uma página memorável de Carnelucci, que foi um dos maiores advogados italianos, faleceu com 82 anos, respeitadíssimo e atuando com 82 anos. Ele, naquele tratado da prova civil, no primeiro volume, tem uma página memorável em que Carnelucci, num momento de genialidade, ele fala que todo processo traz 4 verdades. A verdade do autor, a verdade do réu, a verdade do juiz e a verdade. Isso é uma das frases mais interessantes que tem na sociologia jurídica, na psicologia jurídica, porque é a realidade, de fato. Não é, doutor Roberto Paraíba, que vem aqui honrar também com a sua presença? Não sou eu. Antes fosse, é muito Carnelucci que está dizendo. Então, nós não podemos contestar de jeito incontestável mesmo. E depois, o princípio, ou a garantia, que decorre de um princípio maior, a garantia do dever de fundamentação das decisões judiciais,
e da publicidade dos atos processuais e a garantia da duplo grau eu não coloco, porque há países em que, mesmo aqui no Brasil, que há decisões e não são inconstitucionais, que não cabe o duplo grau. Por exemplo, na Justiça, na Justiça Federal, no Executivo Fiscal, melhor dizendo, tem aqueles embargos. Então, no juizado vai para a mesma autoridade, embora tenha. Precisa ver o conceito de duplo grau. A duração razoável do processo. Então, nós podemos analisar o que aconteceu, o que acontece com cada um desses princípios. Ver o texto constitucional e a realidade de uma forma rápida. Em primeiro lugar, o acesso à justiça. É evidente que melhorou. É evidente que nesses 25 anos houve uma preocupação maior com a defensoria pública, no Brasil inteiro, estruturada como carreira, a OAB, nas suas diversas facetas também, implementando o serviço. Então, não há dúvida. O mal quanto ao acesso da justiça é o próprio judiciário, ou seja, o cacoete do judiciário, de desprezar por questões, eu não vou dizer torpes, porque eu estaria aqui usando uma terminologia do direito penal, mas usar mecanismos de óbice, quer dizer, quem vai pagar essa conta não é o judiciário que não fornece os meios, ou na verdade, não é inserida a modernização do judiciário na pauta de providências mais imediatas do governo, nas três esferas, no governo federal, no governo estadual, nos governos estaduais, municipais, enfim. Então, como não há essa prevalência, é óbvio que nós vamos ficar represando e aí vai dar um problema de fluxo. Nós, como advogados, não podemos nos iludir. Eu estou formado esse ano eu comemoro, o Jorge é mais velho um ano do que eu na faculdade, ele fez 35 anos no ano passado, não é isso? Não parece, eu estou fazendo 35 esse ano. 35. Quando eu estava no 4º ano da faculdade, a grande efeméride aqui do fórum foi o aumento de 30 para 35 varas aqui no centro. Tem 42 hoje. Como é que pode, em 35 anos, no fórum da cidade de São Paulo? Aliás, essa questão de aparelhar o judiciário, enseja perplexidade uma notícia que saiu aqui, não vai gozação nenhuma, no consultor jurídico na semana passada. Era esta manchete. Portugal vai diminuir o número de juízes para acelerar a marcha do processo. E está precisando agora mandar, não é possível, a França está precisando de juízes, então acho que Portugal vai mandar juízes para a França, assim como está faltando médico em Cuba agora, a última notícia é essa, vieram todos para o Brasil, nem o Fidel está com o médico dele, vieram todos. Bom, tudo isso que acontece aqui é sem a menor estatística. Nós não temos estatística para nada. Como é que pode alguém, e eu fiz parte lá da comissão agora de reforma da lei de arbitragem e instituição da lei de mediação, sem uma estatística, ele não sabe. É tudo assim, eu acho que São Paulo e Rio são os lugares que tem mais mesmo arbitragem. É tudo mais ou menos, nós não achamos, deve ser, mas eu não sei quantas arbitragens são feitas no Paraná, no Rio Grande do Sul, quer dizer, no Sul, Sudeste. Então, realmente é tudo assim, não achou. Ministro falando isso, presidindo, eu falando, o outro falando tudo, tudo não achou. Então, essa questão de acesso me preocupa, porque se nós olharmos, é o último que eu vou falar, o 78, o que está escrito no inciso 78? Que nem precisava, porque o Pacto de São José da Costa Rica já estava recolhido como direito positivo brasileiro, que assegura, no artigo 8º, inciso 1º, a duração, o princípio fundamental da duração razoável do processo. Mas lá não está escrito só, todo mundo lê, são duas partes o inciso 78. Prestem atenção, está escrito lá, é assegurada a duração razoável do processo e os meios para que se chegue à duração razoável. Ninguém lê essa segunda parte, quer dizer, os meios, isso daí é norma cogente, é assegurada a duração razoável do processo e os meios a possibilitar o encurtamento, quer dizer, a celeridade. Fala-se muito em duração razoável do processo, já há 2 condenações no Brasil, que eu tenho catalogada, em dano moral, uma do Rio Grande do Sul e outra aqui da Justiça Federal, embora cassada pelo Tribunal
regional daqui da terceira região, condenando, respectivamente, o Estado do Rio Grande do Sul e a União Federal a recompor danos morais pela excessiva demora do processo, pela angústia da excessiva demora do processo. Sabem os senhores, fazendo um parênteses, que o Tribunal de Estrasburgo é um tribunal o Tribunal Constitucional Europeu, que julga e tem 2 sessões especializadas para julgar as ações de dano moral ajuizadas por membros da Comunidade Comum Europeia, não é? Signatários da Carta de Roma, para, então, obterem lá um dano moral pela excessiva demora. Quer dizer, eu volto a falar daqui a pouquinho no primeiro caso, que é de 1983. Bom, é muito controvertido esse tema de acesso, porque se nós olharmos hoje, nós podemos falar piamente que há, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de acesso à justiça no Brasil. Mas, ai de quem não colocar na internet a comarca do caso em que está sendo distribuída. Já perdi, o acesso se esvaiu, porque o juiz, ele não, ou finge, os juízes, não todos, evidentemente, que a moderna ciência processual não cunhou, não é, o princípio da instrumentalidade do processo. É um dos mais caros princípios hoje para que o juiz passe por cima das armadilhas, dos obstáculos, porque o processo não é um campo minado, não é, a surpreender a parte. A finalidade do processo, numa sociedade civilizada e democrática, é, como dizia o Kiovenda, dar a cada um o que é seu. O processo deve dar tudo aquilo e somente aquilo que o cidadão tem direito de receber. O processo não é um mecanismo, um instrumento para favorecer alguém, para fazer bons negócios. O foro não é ambiente para bons negócios, embora muitos acreditem que seja. Não é? O processo é um mecanismo, uma vez, sobretudo nós latinos, não deu certo, vamos então proceder vamos então entrar com a ação judicial para alguém, que é o juiz, que tem um monopólio, como parcela da soberania do Estado, para dizer quem tem razão. Então eu vejo com um certo ceticismo o acesso à justiça. Não obstante, com a legislação, eu repito, periférica da Constituição, hoje o brasileiro tem consciência de cidadania. Eu me lembro que, não fui eu que comprei o liquidificador naquela época, porque eu tinha tenra idade, mas quem comprasse um liquidificador na década de 60 e não funcionava, você levava na loja e falava, vai queixar para o bispo. Ou se não tivesse bispo, eu morava em Mojimirim, não tinha bispo, vai para o bispo de Campinas. Por quê? Porque não tinha essa concepção garantística que foi infundida pela Constituição. E aí é o papel fundamental para nós brasileiros. É melhor? É melhor. Põe o tratamento paritário, a isonomia processual, a paridade de armas. Nós sabemos que isto é absolutamente impossível, até porque a pessoa que tem capacidade de contratar... Primeiro, tem o problema de contratação de advogado, que numa cidade como São Paulo não é fácil. Numa cidade pequena, muito pequena, não é fácil. Eu era, e fui para a associação pelas mãos do Crito na década de 90, eu acho que eu era secretário, ou presidente da associação, uma segunda-feira tocou o telefone, sujeito desesperado, o doutor Samuel me passa lá, que está até hoje conosco na associação, nós não somos conosco, é força de expressão, né? E aí, então, é fruto da idade esse conosco. E aí, então, ele passa, é um advogado de Serra Negra. Pois não, tudo bem? Tudo bom. Olha, o senhor precisa me ajudar, eu já fui na OAB, e meu processo está lá, mas eu sou número tal da associação, o que foi? O juiz aqui em Serra Negra representou criminalmente contra mim. Eu falei, quantas varas tem aí em Serra Negra? Ele falou, uma só. Eu falei, falei, bom, agora eu não falei, mas ele tinha ali 2 opções vislumbradas assim.
Ou ele mudava de profissão ou de comarca. Não tinha uma outra alternativa. É terrível isso. Então, a questão da contratação é complicada. Tratamento isonômico. Este fenômeno em que, na balança, com a venda, e é muito bem representada desde da Grécia, não é? Se isto, do ponto de vista prático, está lá no texto constitucional, diz que 3 em 3 passagens, no preâmbulo, a igualdade de partes, né, e 2 vezes no artigo 5º da Constituição. Mas nós sabemos que não é assim. Em primeiro lugar, o ranço, o condicionamento do direito lusitano. Por que a Fazenda tem os privilégios que o comum dos mortais não tem hoje, no século XXI? Qual é a razão de não adiantar as custas? Não... É evidente que a condenação, muitas vezes, aí que acaba complicando mesmo, porque é o Ministério Público. Eu sou favorável até à condenação do Ministério Público, como o Araquém de Assis fazia no Rio Grande do Sul. Ele ficava vencido, não tem importância. Porque tem dotação orçamentária própria, a USP é o órgão estatal, ela paga honorários, é evidente. Então, a OAB é autarquia especial. Eu estou advogando em umas causas da OAB e, a rigor, ela não paga a custo. Eu morro de medo. Você já pensou, advogado contratado pela OAB não recolhe, como os preparos são pequenos aí e tal, eu pago. Tenha paciência, quer dizer, eu não estou... Prazo em dobro. Eu não fui procurador, como o nosso querido Marcelo é procurador, eu fico com medo, porque pela jurisprudência maciça, não tem um acordo contrário, a OAB tem direito do 191, mas eu não durmo. Eu prefiro contestar dentro dos 15 dias, daí eu durmo tranquilo e tal. Não é para mim isso. Então, se eu consigo contestar, e depois o Marcelo, eu até... já estou suscitando o debate, hoje não tem sentido. Tanto é que não tem sentido, porque um ilustre desembargador federal da 4ª Região, que deve ter acordado com o ovo virado, no mês de julho, filho de um eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, eu até conheço pessoalmente esse desembargador, relatou um caso no Tribunal Federal da 4ª Região, entendendo que não cabe a aplicação do artigo 191, que é o prazo em dobro para contestar, no processo eletrônico. Ele achou, quer dizer, não é que ele achou, ele tem certeza de que ele é Deus, legislador, dos Pampas, como é que chamava a antiga? Do reino dos Pampas e tal. E isto não ficou represado nas fronteiras do Rio Grande do Sul. Há 2 acordos que eu conheço, estou até escrevendo um artiguinho para alertar os nossos colegas, 2 acordos aqui de Câmara Boa do Tribunal, que aí achou que era o vice-rei, não mais do Rio Grande do Sul, mas do Brasil já, não é? E uma Câmara Boa, 2 dizendo que não se aplica. Eu estou até partindo do pressuposto de que tem uma lógica, para que tratar desigualmente essas pessoas, se hoje o processo eletrônico está 24 horas online. Tem uma lógica, mas precisa de lei, né? É o mínimo, você precisa de uma lei. E ainda que não precisasse de lei, a sensibilidade de que o juiz tem que ser leal também. Quando o Código prevê o dever de lealdade, o dever de veracidade, isso se aplica, sobretudo, para aquele que é o guardião da lei. Ele tem que ser tão ético ou mais do que os representantes judiciais das partes. É óbvio que o juiz, quando altera vertiginosamente a lei, nesse caso aí, contra a legem, o pronunciamento dele tem que valer para o futuro. Aquilo que os americanos chamam de overruled, para o futuro, é uma visão prospectiva. Ele fala, nós estamos sinalizando de que no processo, mas não prejudicar o advogado que já praticou o ato. Isso é de uma deslealdade, tem até uma má-fé aí, terrível, irrecuperável. E o direito da parte? E o direito da parte? E o direito do cidadão? O direito material que está em jogo? Esse ninguém vê.
Esse é o judiciário que está lá para julgar. O STJ não chama Tribunal da Cidadania. Mas aí ele não julga porque não tem o número do processo na guia. Que cidadania é essa? Que cidadania é essa? A jurisprudência defensiva. Defensiva do quê? O ministro Gilmar Mendes, não sei se trouxe da Alemanha, então, mas parece-me que foi ele que, salvo engano, que cunhou jurisprudência defensiva. Defender o que? O tribunal está lá para julgar, nós somos jurisdicionados e o tribunal é sustentado por nós. Tá bom, meu amigo? Tudo bem. Então, tem essas questões quanto ao tratamento paritário. O tratamento paritário deve se equilibrar, tanto quanto possível, naquilo que se usou chamar, que sempre existiu, o juiz proativo. Na época moderna, o juiz tem que ser ativo mesmo, mas não a ponto de como alguns fazem. Olhem, é melhor o senhor fazer se conciliar a transação aqui, porque eu não sei o que pode acontecer com o senhor. E, às vezes, o nosso colega que está ali não tem arma, ninguém faz comigo isso. Ninguém faz com o doutor Clito Fornaciari. Ninguém faz com o doutor Bonício, com o doutor Eluf, com o Paulo Lucon. A minha preocupação é com aquele advogado que é o herói do cotidiano. Aquele que não tem a quem recorrer ou não sabe como recorrer, este é ali reprimido no Brasil inteiro. É esse que deve ser, tanto quanto possível, protegido pelos órgãos de classe. Pela OAB, em primeiro lugar, pela Associação dos Advogados, pelo Instituto dos Advogados. É este herói do cotidiano. É o advogado anônimo. É esse que desempenha um papel fundamental para implementar o texto constitucional. Lá naquela comarca longínqua, onde alguém está com seu direito exposto ao risco, ou já violado. É esse advogado que tem que merecer a atenção dos órgãos de classe. Isso é fundamental para uma sociedade livre, uma sociedade democrática avançar. Porque se os órgãos de classe ficarem preocupados com esses advogados que, por várias razões, não precisam de guarida, não necessitam de amparo, nós não avançamos. Porque aquele vai continuar defendendo o mal, não por vontade dele, mas pela prepotência do juiz, do promotor, ou alguém aqui não conhece juiz prepotente e promotor. Eu até estou numa situação que eu compartilho com os senhores, e evidentemente que aqui vai o tom da brincadeira. Eu amanhã tenho um jantar, fui convidado, porque há 20 anos atrás a OAB me honrou, me indicando para participar, como representante da OAB, evidentemente, de um concurso do Ministério Público. E eu fui convidado, fiquei muito feliz por esse reconhecimento. 20 anos depois, aqueles promotores estão dando um jantar. Só que eu vou ser o único advogado. Nunca aconteceu isso de estar assim, rodeado. O máximo que eu consigo conversar são com 2, pô. Mas não... Eu acho que vou levar alguns advogados juntos. Então, o doutor Estevão Malê, que chegou lá, vai ser um dos que eu vou convidar lá. Em seguida, da prova eu já disse a garantia da prova, esse tema está muito bem. Houve um avanço mesmo da prova ilicitamente obtida, guardado essas proporções. Nós não podemos ter juízo pré-concebido, porque, por exemplo, a teoria dos frutos, não é? Aquela teoria que vem dos Estados Unidos, em que é maculado um, e aí a árvore inteira fica maculada. Não é bem assim que acontece, isso mais no processo civil, no processo trabalhista, a mesma coisa, mas no processo penal nós temos que ver a liberdade, garantir a liberdade jurídica do acusado. Não vejo tanto problema neste particular, nesta garantia. Do dever o dever de fundamentação, eu vou deixar para falar sobre o prazo razoável no fim, pô. Aí o dever de fundamentação das decisões judiciais sempre foi a minha preocupação. Eu, recém-formado, o que eu podia fazer era levar o mandado de segurança todo pronto,
nessa época eu tinha um certo contato assim na profissão com meu pai, aprendendo, levava aqui no pátio do colégio, primeiro tribunal de alçada, o mandado de segurança, daí eu ficava lá, tinha uns 3 ou 4 advogados esperando. Aí vinha a tal da liminar, concedendo ou não, a medida que estava sendo suspensiva de um leilão e tal, o despacho ali que, na verdade, então eu ficava ali esperando. Daí vinha, trazia uma cópia a secretária. Estava assim. Eu nunca me esqueço daquele, o Sena Rebouça, atrás, né? Como é que vinha a decisão? Vinha a decisão. Concedo a liminar. Nego a liminar porque não estão preenchidos os requisitos legais. Quer dizer, você tinha que pegar o juiz, o desembargador e levar junto. Porque como é que você... Aquilo ali, a ratio decidente era absolutamente hermética, não era inconstitucional isso. Isso que me levou a escrever, então, como o Paulo disse aqui, o trabalho antes da promulgação da Constituição, à luz da literatura processual estrangeira, o dever de motivação. E cheguei a falar pessoalmente, houve uma coincidência, uma oportunidade com o Bernardo Cabral, e ele, como advogado, falou, bom, isso aí é uma coisa que nós temos que colocar mesmo no texto. Já há emenda de deputado. Não é matéria para a Constituição isso. É óbvio que o juiz tem que fundamentar a decisão. E foi mais, é como comer melado. Aí o legislador levou as últimas consequências, sob pena de nulidade. É o único texto constitucional no mundo que tem, no hemisfério setentrional, meridional, é o único que tem uma combinação de nulidade no texto constitucional. Não está no artigo 5º, mas não interessa. Está lá no Poder Judiciário, 93, inciso 9º. Mas está absolutamente adequado. Claro, evidente. Mesmo assim, muitos juízes não seguem. Aquela decisão estereotipada, o famoso Rolando Lero. Não estão preenchidos. O computador aceita tudo. Então põe lá, e tal, porque o fumus boniuri não desponta primo ictu ocus, aí é Rolando Lero, não enfrenta o problema. Agora, algum luminar, e aqui não é gozação, é luminar num sentido positivo, inseriu no projeto de Código de Processo Civil. É inusitado, por isso que esse tema é um tema sempre interessante, também não deve ter no mundo inteiro. Faço um repto aqui, o que não é considerado motivado. Isso é lindo, olha, o 499. São elementos essenciais da sentença, relatório e tal, e tal, tal, tal. Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial. Isso é assim, é fantástico. Pela negativa. É o Cirque de Soleil, parece. Você lê aqui. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença, se limita à indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo. Porque tem muitos juízes que fundamenta copiando um artigo de trás para frente, vocês já viram como é. 2. Empregue conceitos jurídicos indeterminados. É manifesta a boa-fé do autor. E não disse por que é. E aí vai. Invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Até rebarbativo. Não enfrentar todos os argumentos e assim por diante. Então tem 6 hipóteses aqui bem claras, mostrando que é o contrário, o texto legal sempre ele é positivo, nunca ele é negativo. Interessante essa questão. Ao lado, embora sejam princípios diferentes, e isso interessa para o advogado, porque nós não temos nenhum texto legal que exija a publicidade do julgamento, em 2º grau. O juiz de direito, aqui de São Paulo, ele pode dar 10 sentenças em Valinhos no fim de semana. São poucos, mas pode dar. Faz. Que dão as 10 de uma vez, Bom, o julgamento no tribunal tem que ser coram populo. Isso é interessante. E essa dúvida surgiu na hipótese daquele julgamento virtual, online. Então, é um tema aqui realmente que cabe uma reflexão. Hoje não se fala mais segredo de justiça, o Código continua falando. Só um detalhe aí, mas é de ordem acadêmica. Hoje, na Espanha, na França, fala em publicidade restrita, tá? E ampla publicidade, eles classificam a publicidade. Publicidade é restrita, porque sempre há publicidade.
Segredo de justiça só no direito canônico, que permanece no Código de 83. Mas nós não temos tido muito problema com isso. Eu tive um caso recente, segredo de justiça, no civil, segredo de justiça, porque era um caso que tinha uma repercussão de assalto de cofre a banco e era um valor alto, estava pedindo, o juiz deu a sentença, pôs o nome das partes. A intimação saiu em abreviado, o nome das partes, copiaram a sentença, tudo com o nome. É coisa de doido, quer dizer, o cartorário na mesma hora, ele pôs assim, A, G, L e tal, B, C e tal. E o juiz, visto, etc. O João e tal, promovem a citação e tal, a sentença está sendo juntada em todos os processos eu não pude fazer nada, o que eu posso? Enforcar? Às vezes dá vontade, mas, enfim, a pessoa lá do cartório não tem o que fazer. Chama mais atenção, essas coisas chamam mais atenção, se fazendo um escândalo, entre aspas, do que... Mas não temos tido problema do ponto de vista do advogado, E, finalmente, porque já o tempo meu se expirou, apesar do atraso da sessão, do Dr. Clito, do Dr. Jorge, do Dr. Pablo, né? E por isso eu tenho mais 2 minutos, é a questão da duração razoável do processo. Esse tema, se nós não lermos até o fim o artigo 5º 78, nós vamos ficar com lei nova, aliás, eu não diria com um código novo, com 10 códigos novos, nós vamos ficar na mesma. Quer dizer, nós vamos, se não livrarmos o judiciário das prestadoras de serviço, constantes de serviço, telefonia, eu volto a falar transporte aéreo, transporte de modo geral e tal, o foro vai continuar. A pior coisa que tem para um advogado, do ponto de vista do estudo do direito processual, é a frase do conselheiro Labrouère do século XVI. Mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Isso frustra, acaba com o texto constitucional. Eu não estou com o texto, porque senão fingiria que ia rasgar, assim, só para não esquecer. Porque é lógico, quer dizer, essa frase, isso é frustrante, é um axioma que frustra o direito. Como eu vi no fórum agora, eu concilio, você concilia, nós ganhamos. Está na porta do fórum, não é assim. Os métodos adequados, outros métodos adequados de solução do litígio, não tem esse escopo de diminuir as causas. Eu não vejo por essa forma. Esses métodos, eles são, sim, complementares. Não é? A arbitragem, se a empresa inserir o compromisso arbitral e tal, tudo bem. Ela não quer se submeter a um processo um judicial, tudo bem. Um processo estatal, tudo bem. Mas não vejo, porque isso é amesquinhar a conciliação, a arbitragem, quer dizer, se ela serve só para isso, não é por aí. Nunca vai se construir uma dogmática sobre a mediação, a arbitragem, se nós pensarmos. O problema da duração razoável do processo é um problema crônico e é mundial. Isso não ajuda muito, mas é mundial. Hoje, a Turquia está enfrentando um problema seríssimo, não consegue ingressar na comunidade comum, na União Europeia, pela demora do processo. Não traz garantia nenhuma. Se nós abrirmos o jornal da OAB distribuído nessa semana, tem o Nicolas Nord, que é entrevistado no jornal da Universidade de Estrasburgo. O jornalista fez lá uma pergunta para ele se é demorado o processo na França. Ele falou, muito. Está lá. Há um livro famosíssimo na França, Les Oubliés de la Justice, Os Esquecidos da Justiça, na justiça civil francesa. Porque lá, com o receio da prescrição, a justiça penal é mais séria. A justiça mais demorada hoje na União Europeia é a Grécia. Depois, Portugal. Depois, evidentemente, a Itália. Tem mais de 24 mil pendências no Tribunal de Estrasburgo. Bom, e nós? O que nós temos que ver com isso? Nós temos que ver que, se a sociedade nossa continuar levando para o fórum questões da mala extraviada, questões do atraso do voo, do telefone que não funciona, da net que cobrou a mais, nós vamos continuar com essa justiça para sempre. Ou o governo intervém de uma forma deliberada e fala, vocês estão prestando serviço? Então, vamos resolver já. Se não vai dar prótese, plano X de coisa, não vai dar prótese, é multado em tanto. Acabou. Enfim, inverte aí.
Ela paga e vai mostrar que o caso dela... Quer dizer, eu também não sei como acertar essas... Mas são casos repetidos, são casos que estão lá no fórum. Incumbe ao advogado mostrar que aquele caso é diferente. É uma política arbitrária? Pode ser que seja arbitrária. Mas eu estou pensando aqui na coletividade. É claro que não pode ser uma coisa abrupta, uma coisa que não tem sentido. Bom, eu, como eu disse no início, teria sobre essa temática muita coisa para dizer. Em conclusão, fazendo uma brevíssima síntese, não há dúvida de que a Constituição infundiu nesses 25 anos essa concepção de cidadania. As leis, todas elas que foram baixadas, as leis ordinárias, partindo daquelas premissas traçadas na Constituição, serviram para que cada um e todos nós buscássemos os nossos respectivos direitos em juízo, saber que há uma luz no fim do túnel, pelo menos nesse aspecto. E, implementando tudo isso, o CNJ tem cumprido o papel dele, porque seria muito mais lenta a nossa doutrina, a nossa justiça, se esse espírito de trabalho, não é, e metas para quem abraçou a função maravilhosa, que é julgar as questões do seu próximo, não é, tenha consciência de que, se ele abraçou, ele tem que cumprir essa missão que não é fácil, respeitando sempre o advogado, que, assim como o juiz, e isso está no nosso estatuto, não está subordinado a ninguém, a não ser a sua consciência e ao seu cliente. Quero, mais uma vez, na pessoa do Dr. Jorge Eluf, agradecer esse honroso convite, numa tarde agradável, de poder, junto com os meus colegas advogados, meus amigos em particular, que estão aqui presentes, me proporcionou. Muito obrigado.